Queridos irmãos, hoje eu vou procurar ser mais informal com vocês, nesse período aqui. É tempo de reforma. E a gente, quando pensa na Itália, a Itália ela tem uma influência muito significativa na cultura ocidental, na culinária, nas artes, na religião. Aliás, nós que estamos aqui hoje, nós somos frutos dos gregos, romanos, cristãos, judeus. E nós, então, estamos aqui como consequência disso. As nossas leis são romanas, com uma forte influência do cristianismo. A nossa culinária tem uma forte influência europeia. A Itália foi grandemente influenciada pelos gregos na sua culinária. E eu creio que os gregos praticamente deixaram essa característica única que marcou toda a Itália. Nós ali no norte da Itália trabalhamos com plantação de igrejas. A Itália tem 70 milhões de habitantes. 0,5% da população é evangélica. 400 mil pessoas. Muito bem divididas em, creio eu, milhares de grupos. E todas essas igrejas, a igreja maior que tem ali na Itália, ela tem uma curiosidade. Ela foi fundada por Francescon, a mesma pessoa que fundou a congregação cristã no Brasil aqui, é o fundador da Assembleia de Deus na Itália. Aliás, o nome Assembleia de Deus foi adotado por causa do período do fascismo. Então ficou um pouco estranho naquele período você colocar congregação cristã. Então eles colocaram Assembleia de Deus. E ela tem toda uma característica de congregação cristã. É bastante separatista, isolada como denominação, mas é uma denominação muito forte no meio desses 400 mil evangélicos. Seminários com pensamento reformado, tem um recente que nasceu no IFET, é um instituto de documentação, praticamente que existe ali. Augustus Nicodemos foi à Itália lançar o seu livro Batalha Espiritual, que aliás, a leitura do Augusto na Itália cai muito bem. Eu recebi alguns e-mails, eu recebi telefonemas de italianos que não são membros de nenhuma igreja, que leram Augusto e que gostaram muito. E eles falaram duas coisas para mim, não? Que ele escreve como um latino e ele fala ao coração. Então o italiano ele gosta disso, de ouvir falar ao coração. Geralmente, holandeses ou ingleses é aquilo ali, bate na sua cabeça e você não tem nenhuma emoção de nada, não? E eles lendo Augusto se sentiram muito tocados. No lançamento do livro eu estive no IFED em Padova e estava lotado. A maioria completamente pentecostal. Tudo isso ainda está sendo uma novidade em terras italianas, no meio desse cenário diverso entre os evangélicos. Eu vou contar rapidamente alguns períodos, ou breves períodos da história italiana. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um quadro protestante dentro da Capela Sistina. Quantos de vocês sabiam disso? Leonardo, o famoso escultor, ele havia sido desafiado pelo Papa Leão X a pintar uma sala no Vaticano. E Leonardo, o escultor, nunca teve talento na arte do afresco, de muro, de parede. E ele recusou o convite do Papa. Na saída do Vaticano, ele cruzou com Rafaelo. E Rafaelo, então, zombou de Leonardo. Leonardo, então, se sentiu profundamente ofendido por aquela ofensa de Rafaelo. E ele voltou, então, diante do Papa e falou, eu vou pintar. E a pintura da Capela Sistina foi massacrante para Leonardo.
foram muitos anos. Muitos problemas de saúde. Imaginem vocês pintar no teto. No início ele errou na tonalidade da pintura, a pintura começou a gotejar, ele teve que procurar as variações, ele teve que acertar naquilo, e eu não me recordo o número de anos que foram levados, mas foram muitos anos. E um muro, ao fundo, a parede do fundo foi deixada em branco. Aquele período, a Itália era o período do Renascimento. E Florença era a capital do Renascimento. E toda aquela coisa era o centro da atenção. Terminado aquela parte, e Leonardo retomou aí as suas atividades. E era também o período da Reforma Protestante. Quando a Reforma chegou, ela começou então a exercer uma influência em alguns personagens italianos. A Itália, aliás, ela tem vários reformadores. Eu, se fosse escrever uma tese de doutorado aqui no Brasil, eu me sentiria profundamente atraído a pegar ou, quem sabe, bastaria, desses reformadores para expor o pensamento desses reformadores. Bernardino Occhino, 1487-1564. Pierpaolo Vergerio, 1498-1565. Pietro Martire Vermigli, o homem que praticamente exerceu profunda influência na igreja anglicana. Girolamo Zanchi, 1516-1590. Aônio Paleário, 1503-1570. E uma série de outros personagens, inclusive um assessor do Papa que foi queimado ali, sul rogo, próprio ali no Vaticano, e uma série de outros reformadores. E no meio desse período, Leonardo foi então profundamente tocado por causa dessa questão do renascimento, da liberdade de pensamento, e o Papa Leão X estava muito doente, chamou Leonardo de novo e disse para Leonardo: olha, Leonardo, você pintou toda a capela, mas você deixou um muro sem pintar nada. E eu quero que você termine esse muro. Então Leonardo, ele disse o seguinte para o Papa: eu vou fazer, mas eu não vou fazer pelo Senhor, nem pela igreja. Eu vou pintar para Deus. Se vocês irem à Capela Sistina, vocês vão ver que aquele último muro ali, aquela última parede, Maria, ela tem medo do Cristo ressurreto, Senhor de toda a terra, que vai julgar todos os povos. Leonardo então deixou uma mensagem para toda a humanidade, que Jesus Cristo, ele é o Senhor da história, e que Jesus Cristo virá para julgar vivos e mortos. O que ocorreu? Ocorreu que dentro do Vaticano tinham aproximadamente 5 ou 6 vescovos, cardeais. Me desculpem, irmãos, as línguas me fazem, às vezes, delirar, não? Foram descobertos e, acredito eu, foram executados essas pessoas. Houve todo um movimento. Em vários períodos da história, se pensou em apagar aquela parte da Capela Sistina, mas isso não foi feito porque foi um desejo do Papa Leão X, previsto ali no seu testamento. E se vocês irem à Capela Sistina, vocês vão ver aquela última parte da parede, onde Leonardo ele deixou então a sua mensagem para toda a humanidade. Sabe como é conhecido aquela parte ali do muro? Para os católicos mais radicais, a heresia protestante. Então nós temos aí dentro do Vaticano uma parte de toda a história. No meio de todo esse cenário católico, não existe muito otimismo, não. 92% da população italiana se declara católica. Uma estatística feita por católicos, 4% vai à missa pelo menos uma vez ao ano.
Casamentos cada vez menos frequentes. Então, a Igreja Católica Romana... Eu nunca vi uma procissão, irmãos, tá? De repente você está aí sentado pensando, o lugar é muito religioso. Eu nunca vi nenhuma procissão. Nós nunca vimos nenhuma manifestação assim de religiosidade. Coisa que de repente eu tinha o hábito de ver aqui. É muito tímido tudo isso. A nossa cidade, onde nós moramos, ela tem uma tradição histórica muito grande. Chama-se Legnano, a nossa cidade. A nossa cidade ela é citada no hino nacional italiano. 2 cidades são citadas, Roma e Legnano. Aliás, o hino nacional italiano fala Deus em 7 ocasiões. Então, em 7 vezes o hino nacional fala a palavra Deus. E nós sabemos que é o nosso Deus. Por favor, os católicos acreditam no mesmo Deus que nós. E eu tenho plena certeza que dentro do universo católico existem ali, Deus ele tem todos os seus eleitos, nas igrejas ortodoxas, oriental, ocidental, na igreja copta, entre os cristãos que estão espalhados pela Grécia, Macedônia e todas as demais partes que existem no mundo. Ou seja, ser cristão não significa fazer parte de um grupo seleto, exclusivo. Ser cristão é uma árvore, onde a gente vê que essa árvore ela tem os seus diversos frutos, as suas diversas variantes. No meio disso tudo, estamos nós também aí, identificados então como presbiterianos, parte disso que é chamado cristianismo histórico. Na nossa igreja nós temos inclusive um católico praticante que está lá todo domingo. O nome dele é Edínio. Essa expressão aí, em memória de mim, a gente não pode colocar lá na Itália. Para o pessoal em geral, eles têm pavor dessa expressão. Para eles, a ceia do Senhor, Cristo é presente espiritualmente. Menos Zwingli e mais Calvino. Então, para eles, você falar isso é muito frieza. Não, isso gela, eles falam, não? É um sacramento. E nós sabemos sim que Cristo é presente espiritualmente. Faz parte da tradição reformada, bíblica da igreja. E o fato de termos católicos que vão à igreja, essas expressões elas têm que ser muito bem colocadas. Porque para eles é um pouco difícil de entender essas coisas. A minha esposa, na Itália, ela exerce um trabalho de artesanato com as mulheres. Nossa igreja tem um local de 90 metros único e um subsolo. No subsolo, então, está ali um laboratório de artesanato, onde se faz atividade de ocupação com as mulheres. A ideia é que as mulheres da comunidade possam vir, conhecer a igreja. Nós tivemos ali testemunho de mulheres que nunca costuraram com a máquina de escrever, com a mão. Máquina de escrever não, máquina de costura. Eu fiz datilografia, irmãos. Oh Deus, da onde eu tirei isso? Bom, minha esposa faz 1 milhão de atividades. As irmãs que fazem artesanato aqui, se quiserem procurá-la, seria uma grande bênção. Tudo isso não tem absolutamente custo nenhum. A igreja serve para quê? Para abençoar a vida dos outros. Nada é pedido. Tudo isso é parte do ministério. Então, o nosso local é um financiamento para se pagar a perder de vista. A igreja que nós temos ali ainda tem uma forte dependência do Brasil. E um dos propósitos pela qual estou aqui é busca de novos parceiros. E o custo ministerial ali é elevado, por enquanto. Porém, eu gostaria de dizer para você, você está aí sentado, se tem sentido isso, a nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós dependemos dos americanos, eu creio que por mais de 140 anos. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, em que nós plantemos uma igreja em terras europeias e que essa igreja seja dependente, sim, da igreja brasileira. O trabalho que nós fazemos ali, nossa igreja na Itália, é uma igreja filha, é diferente de parcerias. No caso da França, a nossa missão tem uma parceria com a igreja francesa. Então a igreja francesa oferece a estrutura. No caso da Itália, não. Nós somos
plantadores da igreja, aquela igreja que está ali na Itália é filha da IPB, em todos os sentidos. Então a nossa missão tem total autonomia em relação àquele trabalho ali. É um trabalho que tem dependência direta, seja do missionário, seja na parte estrutural, que é o local. Até porque essas 5 famílias que nós temos não têm absolutamente capacidade econômica mínima. Eu creio que, de repente, pagar uma luz, alguma coisa assim, com todo o que é a questão de entrada ali. A Europa vive hoje muitas dificuldades, existem crises muito grandes, não é um paraíso como vocês pensam. Tem Cracolândia? Tem, muito. Tem gente desempregada? Tem gente que não tem onde morar, muita gente que não tem onde morar. No inverno morre muita gente, vocês não ficam sabendo, mas morre muita gente. Morre muita gente também no verão, muito calor. Então as pessoas com mais idade morrem, muitas pessoas. No inverno, moradores de rua, morre muita gente. Eu creio que no ano 2015 se teve uma média de 280 pessoas que morrem de frio. Então, se você ficar na rua, você vai morrer. Algumas estações do metrô em Milano ficam abertas com aquecimento. Então, isso aí é lei, é norma para que as pessoas não morram de frio. E para morrer de frio não precisa muito não, viu, irmãos? Você está caminhando pela cidade, está a menos 15 graus ali, e você está caminhando a 1h30, 2 horas, o seu corpo vai entrando em um estado de letargia e se vacilou, não é só mendigo que morre de frio, não. Vacilou, você também pode morrer de frio. Já no verão é aquele calorão. Tem um irmão que escreveu recente, falou assim que abriu a janela e sentiu um abraço do capeta. Então, você abre a janela assim, ele vem assim com aquele bafão, assim, te espremer, assim, você fala, oh Deus, é difícil. 2 extremos. Outras características que nós notamos em tudo isso, desde que a gente chegou, o italiano é muito desconfiado. Na região onde nós trabalhamos, eu não quero generalizar a Itália toda, porque a Itália é mais nova do que a Igreja Presbiteriana do Brasil como nação. Então, a Itália, cada região é uma pequena nação, com a sua característica culinária, o seu pensamento. Na nossa cidade, chamada Legnano, como eu disse para vocês, teve uma batalha no ano 1063, onde os invasores alemães foram expulsos pela Liga Lombarda. Na nossa cidade, irmãos, nasceu a direita. Direita como política. O que nasceu na nossa cidade? A defesa da sua tradição cultural, a defesa da sua tradição familiar, a defesa dos seus valores pessoais, a defesa da propriedade privada e a defesa da liberdade individual. Isso é direita. Então, na nossa cidade tem uma estatuazinha com uma espada. Aliás, todos os partidos políticos de direita que a gente conhece na Europa botam aquela estatuazinha ali, aquele soldado ali, Alberto de Gilzago, que segura uma espada levantando para o alto. Direita quer dizer isso. Eu sei que no Brasil se passa uma ideia completamente bizarra. Aliás, a história no Brasil ela é contada já há muito tempo pela esquerda. Isso é fato consumado. E eu falo com propriedade. Eu sou um convertido do meio do marxismo-leninismo. Foi ali que Deus me chamou, foi ali que Deus me resgatou. Foi daquele meio que eu fui chamado e foi daquele meio que Deus continuou me chamando para fazer a sua vontade e o seu trabalho. E nós, no meio de toda essa caminhada, nós temos visto que, um exemplo para vocês aqui, de repente se tenta passar uma ideia de que o Hitler era de direita, eu acho isso muito estranho aqui no Brasil, não? Ou que o Mussolini era de direita, quando em vezes eram ditaduras socialistas, era a própria essência do pensamento ali. E o que prevaleceu na Segunda Guerra, o que foi a questão do comunismo.
O que ocorre hoje com o evangelho na Itália? O problema da Itália se chama individualismo italiano. E essa questão ela vem desde o período do Renascimento, com o Leonardo. Quando entrou a reforma na Itália, teve muita dificuldade na questão de ter um senso particular. Os reformadores italianos, eles não tiveram uniformidade dogmática. Eles tinham um natural individualismo. Tinha uma forte influência de Erasmo, do racionalismo do Renascimento, e isso não permitiu que a reforma se consolidasse em uma só corrente de pensamento. Então, dentro da Itália, naquele período, ali no meio de luteranos, calvinistas, zwinglianos, tinham antitrinitários, racionalistas, anabatistas, e tudo isso então trazia para a Itália trouxe uma herança de individualismo que permanece até os dias de hoje. Então hoje são muito poucos os presbiterianos. Eu não creio que nós temos 100 presbiterianos na Itália. Aqui eu creio que tem 300 pessoas, o pastor me disse. Não existem 100. Nós somos 5 famílias. Pastor Mike Cuneo da PCA, Igreja Presbiteriana Estados Unidos, em Viterbo, deve ter um grupo de 20 e poucas pessoas como nós. Andrea Ferrari, que tem uma igreja próxima da cidade de Milano, deve ter também um grupo de mais ou menos 30. E eu já somei aí, nós estamos chegando aí a 90 pessoas. E não tem mais nada. Nós não sabemos de mais nenhuma presença. Existe ainda aquela coisa assim, ideias muito estranhas em relação ao evangelho. O italiano geralmente passa na porta da nossa igreja, ele olha assim, a gente colocou assim, Igreja Cristã Evangélica. Aí ele olha para você e fala assim, mas é testemunha de Jeová? Então, não se tem ideia do que é. Ele olha assim e fala, mas é testemunha de Jeová? Então, essa é a ideia em geral ainda que se tem. Então, existem muitas dificuldades. A Itália teve também uma característica, ela foi protagonista, não a Itália, mas a Espanha, que foi a grande promotora da Inquisição. Ela criou diversos obstáculos. A Espanha foi aquela que colocou em forma e em prática a indústria da Inquisição. Eu não creio, irmãos, que foram milhares ou milhões ou bilhões, como dizem aqui no Brasil, de pessoas que foram queimadas vivas. O Vaticano tem todos esses números, tem tudo isso registrado, esse arquivo nunca foi aberto. Eu creio que de reformadores, não tenho certeza se nós conseguimos chegar a 1000. Foram diversas pessoas mortas, mas não essa ideia como se conta aqui no Brasil, que se queimavam a pessoa e aquela coisa toda. O número é bem menor do que muitas vezes nós lemos em livros de história. Em relação à escravidão, eu não sei se vocês sabem, mas branco também é escravo, foi escravo. A Itália foi profundamente atacada pelos muçulmanos, os mouros, e grande parte das características de pigmentação branca que você vê em terras ali, por exemplo, a Arábia Saudita, são de brancos europeus que foram levados escravos para aquelas regiões. Curiosamente, o Islã, ele permitiu que os brancos se reproduzissem em aquelas terras. Já o Islã com os negros, o que fazia? Castração. Isso é fato. Livros de história, historiadores senegaleses escreveram sobre isso. Então, um tratamento completamente brutal. Aliás, o Islã hoje é o grande promotor da escravidão, continua escravizando pessoas até hoje. Existem escravos na Mauritânia, na Arábia Saudita, existem escravos no Bahrein, no Qatar, em uma série de nações islâmicas. É previsto no Alcorão, é incentivado e uma série de outras características. Porém, pouco se fala sobre isso. Nós vemos que todo esse período de perseguição que existiu dentro do território italiano, houve a confisca de bens. Confisca, tá bom? Confisco, obrigado. Esse latim é tremendo. Confisco de bens, destruição de livros, isolamento.
rejeição de toda a família, tudo isso era muito presente em toda aquela região. Hoje, o que ocorre com a Itália? Hoje a Itália vive uma profunda crise por causa do globalismo. A nossa cidade é uma cidade têxtil. Hoje tudo isso acabou. Então a China como mercado, ela tem absolutamente pegado aí uma grande fatia de tudo isso aí no mundo. E hoje eu creio que todas as nações aí que fazem parte disso tudo têm um grande desafio de poder continuar presente. Houve um sonho na Europa, que é aquela coisa de você ter uma moeda única, um sistema único, um pensamento único. E eu não estou achando absolutamente nem um pouco desagradável o fato que a Inglaterra tenha saído. Vocês que estão aqui no Brasil, vocês devem imaginar que tudo é uma maravilha. Não é uma maravilha. Cada nação tem o seu pensamento, a briga sempre foi contínua, e eu creio que a saída da Inglaterra botou fim a Babel. Então não tem como você manter tudo aquilo naquele esquema. E hoje, a grande invasão, que o que a Europa está vivendo hoje é uma invasão da qual ela é culpada. Ela é culpada de ter tirado o Gaddafi do poder. Ela é culpada de ter tirado, em conjunto com os Estados Unidos, Saddam Hussein. Nós tínhamos ali somente no Iraque, no período de Saddam Hussein, 600 mil presbiterianos. Hoje, eu não creio que nós temos dentro do Iraque 25 mil presbiterianos. Ela é culpada, a Europa, junto com os Estados Unidos, de tentar tirar também o Assad do poder, que ainda resiste. Caiu o Assad, o cristianismo é varrido do mapa naquela região. Então você sempre ouve aqueles discursos ali de jihad, disso, que um muçulmano foi perseguido. Isso é tudo história. O Islã nasceu no ano 600. Nós perdemos, os cristãos perderam ali Constantinopla. Aliás, na escatologia islâmica, existem 3 cidades que eles devem conquistar para que se revele um Messias, que é o Mahdi. Constantinopla, Roma e Jerusalém. O Islã nasceu no ano 600. Quando o Islã nasceu na Arábia Saudita, eles mataram em 100 anos todos os judeus que tinham naquela região. Todas as minorias. Todos os grupos que se opõem. E do ano 600 até hoje, o que a gente vê é sempre uma extensão de morte e de sangue. O que a Europa vive hoje é uma invasão. 3% das pessoas que estão entrando têm um motivo válido de refúgio. O irmão que está na nossa igreja hoje, que vem do Togo, ele pediu o status de refugiado e foi negado. Ele fugiu da Líbia, ele entrou na Itália, mas a comissão que avaliou, aliás, 80% dos pedidos são recusados. E o que eles fazem com essas pessoas? Eles ficam andando lá pela Europa. Então é previsível isso que está ocorrendo na França, que está ocorrendo na Alemanha. É previsível isso. Se você olha na televisão, você não vê uma família, ou pouquíssimas famílias, é tudo homem, idade militar, que está andando ali no meio daquelas pessoas. Veio fazer o quê? Então uma Europa sempre passiva. Hoje o Islã é a segunda maior religião na Itália e tem o maior número de praticantes. Então, isso é muito presente, muito forte. É um grande desafio. Tem um versículo na Bíblia que eu gostaria de ler, que é Mateus 6, 22 e 23. E depois eu vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas e, de repente, a gente consegue ajudar vocês a entenderem algumas coisas. Mateus 6, 22 e 23. Quem tiver... Como é que é o nome do seu... É marido? Sim? O irmão, leia para mim, meu irmão. Éder. Isso, Éder, leia para mim. Mateus 6, 22 e 23. Lâmpada do corpo.
Então nós vemos aqui um contraste entre luz e trevas. Falando de condição própria dos olhos. Isso no Sermão do Monte. E aqui a gente vê a função e a condição. Então, hoje a Europa vive na escuridão, em muitos aspectos. Mas eu creio que Deus continua sendo o Senhor da história. Eu não sou um profeta do pessimismo total. Eu acredito que o secularismo fracassou. O povo europeu continua vividamente religioso, acreditando em tudo quanto é história, em tudo quanto é fantasia. Eu já entrei em casas italianas com a fotografia do Sai Baba, lá um guru indiano. Eles acreditam em uma série de outras coisas e ao mesmo tempo se gabam de saber mais de determinadas coisas. Então nós vemos aqui na Bíblia que existe um medo da escuridão, que é uma característica humana, que acompanha a vida das pessoas da sua infância. Mas a escuridão é presente também em pessoas que não conseguem enxergar realidades espirituais. Essa escuridão ela é presente aqui no Brasil, ela é presente muito forte ali também onde nós estamos. Até que horas eu vou, pastor? Então vou abrir um espaço para vocês perguntarem, senão eu vou falar e não vamos ter uma interação. Quem quer perguntar alguma coisa? Parem de crescer, porque eles estão dominando, né? Tanto na parte religiosa. A senhora está perguntando se tem alguém que pode brecar o crescimento disso? Eu não vejo como um crescimento, ainda que sim, eles têm muitos filhos, eles esgotam todos os recursos de assistência social, é verdade tudo isso. Existem vários problemas aí. Os muçulmanos acreditam que nós temos uma dívida histórica com eles, quando não existe dívida histórica nenhuma. Foram 548 batalhas nas cruzadas, das quais 17 batalhas foram defensivas. Vocês sabiam disso? Todas as demais foram invasões. Eu desafio vocês a lerem o diário do imperador de Constantinopla. Ele permaneceu ali até o último soldado. E ele morreu ali. E ele escreveu o seu diário. O último dia de Constantinopla. Quando os muçulmanos mataram, então, violentaram, dominaram o que você vê hoje chamada Turquia. Eu me perguntei, lendo tudo aquilo, eu falei, puxa, por que a igreja na época não mandou o seu exército ali e não impediu? Eles chegaram em Portugal, eles chegaram na Espanha, mas depois de muita reflexão houve um despertar e falou, é melhor a gente empurrar tudo isso para lá, senão toda a Europa teria sido dominada. O Islã, qual é o problema aí, o grande desafio? Nós somos frutos, irmãos, do pensamento ocidental. Nós temos dentro de nós aí os 10 mandamentos, justo, errado, verdade, mentira. Nós somos gregos, nós somos romanos, nós somos cristãos, judeus. Eu creio que o grande problema aí é a questão de civilização. O Islã tem toda uma estrutura de civilização completamente diferente da nossa. É muito difícil. O certo e errado para você, para eles, não. É previsto dentro do Corão. Você enganar, você mentir, é incentivado isso. Então, é muito difícil. No breve período que a Irmandade Muçulmana entrou no poder no Egito, eles estavam querendo botar o povo para beber xixi de camelo, para fazer sexo com a mulher, mesmo depois de morta 9 dias. Tudo isso porque o Maomé fez isso. Aí os militares entraram e falaram, dá licença, né? Vamos parar com esse negócio.
e a comunidade copta sempre mais, cada vez mais perseguida, e por aí vai. Então é um grande desafio. Eu não sei o que vai ocorrer em toda a história, mas que isso tudo está chegando. A única forma de se brecar isso já começou. A Inglaterra está pulando fora. Aliás, a Inglaterra foi invadida, né? Tem regiões ali onde Luton é praticamente tomada por tudo isso. Eu creio que esse é um grande desafio para o cristianismo. Um grande desafio. Irmãos, existem muçulmanos moderados, existem pessoas que são moderadas, ok? Nós conhecemos vários, nós conversamos com várias dessas pessoas. Pessoas moderadas, que vêm de contextos islâmicos. Basta você olhar o Corão. Vai lá em Sura 4:7. Vai lá em outras partes. Corta a cabeça, é isso aí mesmo. Daí para pior. É mandamento. Então não existe uma hermenêutica, não existe uma mensagem de paz. Agora, esse daí é um problema religioso, isso não tem a ver com a pessoa que veio de nação diferente. Agora, a resposta para a sua pergunta, irmã, é uma incógnita. É muito difícil. E onde se chega é um grande desafio. Todos os anos na Itália tem sempre aquela coisa do crime de honra. Tem uma filha, sempre com a mulher, né? Não botou véu, a família reúne e mata. Teve caso na Itália de enterrar lá no quintal de casa. Hoje eles estão mais sofisticados. Engana a menina, fala, vamos dar uma voltinha lá no Paquistão, ali encerrou, ali está liberado. Teve várias famílias que foram presas na Itália por causa disso. Desapareceram com a filha na terra de origem. Então todo aquele subterfúgio ali é muito complicado. Hoje tem cristãos que estão na Europa que são perseguidos. Por quê? Eles falam, aquele cara fala a mesma língua que eu, árabe, mas ele não é muçulmano. Ouvem insultos. Porque para ele tem que falar e tem que ser da mesma identidade religiosa. É um desafio muito grande. Eu peço que vocês orem por isso e que a gente tenha muita sabedoria para lidar com todas essas coisas. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Diga, irmão. Nós somos muito discriminados na Itália? Não. Eu tenho aprendido a arte de ser minoria. Eu tenho que me pôr no meu lugar. Discriminado? Não. Aliás, somos presbiterianos, a gente não faz culto barulhento. Quem faz culto barulhento toma direto lá, a polícia chega, é gente pulando janela, saindo pelos buracos, sem documento. Tem uma convivência civil. Não, pelo contrário. Antes de vir para cá, eu fui recebido pelo prefeito. Nós estamos tentando fazer uma mudança no nosso local de culto para que o nosso local é atividade comercial. Eu pedi para ele que a gente pudesse passar para local de culto. Ele deu 1 hora do tempo dele, nós demos uma Bíblia. Na Itália, eu me sinto profundamente respeitado. Aí eles me chamam de reverendo assim, com o máximo respeito. Aliás, a língua italiana te permite essa questão de você separar, não? É senhor, senhora, se você não conhece, o respeito na forma linguística é muito forte. Se eles sabem que eu sou um pastor, um ministro protestante, eles me chamam de reverendo. Então o senhor é reverendo, não sei o quê. Então esse tratamento, eu me sinto assim, privilegiado nesse sentido, coisa que não pode dizer aqui, né? Você fala que é pastor, o povo põe logo a mão no bolso, né? Então... não é verdade? É terrível hoje a situação no Brasil. Mas ali não. Falei com o padre da cidade, que aliás, nos 500 anos de reforma protestante, disse para mim que ele pode participar sem nenhum problema. Procurei ele também para ajudar a gente na questão do nosso refugiado que está na igreja. Participamos por um período do Banco Alimentar, que é gerenciado pela Igreja Católica. Não existe isso não de discriminação por ser minoria. Nós somos minoria sim, e eu aprendi a ser minoria. Eu não sei se os evangélicos tratariam os católicos do mesmo modo, eu duvido. Mas você tem que se pôr no seu lugar e... Tem uma característica cultural na Itália que é a seguinte: quando você batiza uma criança, eles chamam a família inteira. E na nossa igreja temos um casal, ele é chinês e ela é italiana. E nós batizamos o menininho deles, o Jonathan se chama, e veio toda a família de Pádua.
encheu a nossa igreja. E eu preguei. Feliz da vida. Fiquei comovido com o meu sermão. Jesus, foi muito bom aquele dia. Eu nunca vi tanto italiano e tanta oportunidade de pregar pela primeira vez entrando numa igreja evangélica. E depois a gente foi para o restaurante para comemorar, que é sempre assim. Isso é positivo e eu uso ao meu favor muito. Como também é positivo a questão de evitar determinadas expressões, que para eles é um pouco assim, né? Pô, em memória, quer dizer que Deus não está presente? Então a gente tem que sempre se policiar para que essa questão de dificuldade ela possa ser diminuída. Mas eu não tenho problema em ser minoria. Pelo contrário, nós temos que aprender a ser minoria. Não é que você vai enfiar a goela abaixo as suas ideias para as outras pessoas. Então, essa questão de relação ela tem que existir com muito respeito. Vocês, quando vão anunciar o Evangelho, vocês têm que respeitar as crenças das demais pessoas. Isso é uma mensagem que eu deixo para vocês. Respeita o seu amigo, se ele é budista, se ele é ateu, se ele é católico romano ou espírita. Não é criticando aquilo que ele crê que vai fazer diferença na vida dele. Você não pode chegar para o católico e falar, não terás outros deuses diante de mim. Você está, poxa, é um conflito que você está procurando. Então, não funciona dessa forma. O respeito, ele é característica do cristianismo. Então, a gente tem que aprender a respeitar todas as demais pessoas. Não sei se dá tempo para mais uma pergunta, pastor. Tem um irmão ali levantando a mão, diga. Meu irmão, o irmão falou que eles são desconfiados, né? Como? Os italianos são meio desconfiados. Muito. Como faz para ganhar esse tipo de confiança? Você tem que... Você conhece o ministério de Jesus chamado encarnação? Teve uma irmã que falou que a gente ama. Não, ninguém ama um povo. Eu sou parte daquilo ali. Eu tive muita dificuldade para me adaptar. Eu senti vontade mais de 10 mil vezes de voltar para o Brasil. Eu fiquei internado no hospital em uma crise ali nos primeiros anos. Nós vivemos assim todas as crises possíveis e imagináveis. Nós nunca chegamos assim a dizer, eu amo esse povo. Não existe esse romanticismo da minha parte. Hoje o que eu digo para vocês? Eu sou parte daquilo ali. Eu sou um igual com eles. Então... eu até brinco, não? E a minha esposa, às vezes, o italiano em geral, ele gosta de crescer em cima de você, não? Se ele vê que você não consegue sair, ele vai tomando. E antes de vir para cá, eu comprei um negócio na internet, não tinha, então eles ligaram para mim falando que cancelaram a compra, a ligação caiu, eu liguei de volta no call center. Aí na hora que eu liguei de volta, o cara falou para mim assim, eu não liguei para você. Eu falei, eu sei que você não ligou para mim. Quem ligou para mim foi o seu call center, a empresa que te representa. Mas eu não te liguei. Eu falei, meu filho, eu sei que você não me ligou. Uma mulher, uma irmã da igreja vai no médico. Está escrito lá na frente, todas as consultas de remarcação devem ser feitas pelo telefone. Aí ela fala com a secretária, face to face. Senhora poderia marcar para mim o retorno? Não. Está vendo aqui o papel? Ela pega o telefone do bolso, digita o número, toca ali. Alô, é do consultório e tal. Eu gostaria de remarcar face to face. Nós, brasileiros, pensamos vertical e horizontal. Os europeus, eles pensam só vertical. É aquilo e basta. Então... você vai se acostumando com tudo isso, você vai rindo, apanhando. Tem vezes que você vai fazer um documento e a pessoa não vai com a sua cara, não tem jeito. Qual que é a estratégia? Espera ela sair para um cafezinho, vai lá com o outro e está feito. Não existe não na Itália. Eu tenho, voltando agora, eu vou dar entrada com a cidadania. Eu tenho uma residência permanente. Pela lei, pelo que eu li ali, não. Religioso não teria direito à residência permanente. Eu tenho. Não fiz nada de errado, não corrompi ninguém, não paguei ninguém. Religioso não pode fazer imposto de renda. Eu faço. Aliás, eu sou um cabeça dura que vocês não têm ideia, viu?
Se tem uma pessoa terrível. Tinha uma empresa de cartão de crédito que falou para mim assim, nós não damos cartão de crédito para estrangeiro. Ah, vai dar para mim. E eu tenho cartão de crédito daquela empresa lá, não uso, mas eu olho para ele e falo, só porque falou que não vai me dar. Não faça isso comigo, porque não sou mole não. Então a gente encara o negócio ali. Tem um pastor amigo meu que foi alugar uma casa, falei, Paulo, vai lá e pega um talão de cheque lá no banco. Ele foi lá no banco, a gerente falou para ele, para brasileiro, chinês e romeno, nós não damos cheque. Na hora que ele me falou, eu dei risada. Falei, nossa, Paulo, racismo extremo isso. Falou, eu fiquei até gago na hora, eu não sabia o que fazer. Falei, cara, escreve um e-mail para o árbitro bancário, que isso daí é racismo. Tem? Se eu for alugar uma casa, é difícil, irmãos. Eu sei que eu tenho só 50% de oportunidade. Porque o italiano, ele te desclassifica numa boa. Estrangeiro, não. Muitos ainda falam até tipo negro, não. Estrangeiro, não. E por aí vai o negócio. O que você tem que entender sobre isso? É um problema? Você vai ficar com mimimi, dododói ou chorando? Meu amigo, segue a sua vida. A Suprema Corte Italiana já disse que xingar de estrangeiro, de negro, ou se insultar entre eles mesmo, não é crime. Só é crime se tiver agressão física. Porque o italiano briga entre ele todo dia, o cara que vem lá do sul, ele chama de meridionale, que é discriminatório. Não, eu não creio, hoje é até legal. É terrum, ou seja, homem da terra, não? Eles se insultam, não toma banho, não sei o que, é fedorento, é aquela coisa, é o do sul, é o toscano que se acha o bonzão. O problema está no DNA do ser humano. Então, o que fez a Suprema Corte Italiana? Se a gente começa a aceitar todo esse povo botando ação na justiça, a justiça breca. Então, pode se xingar à vontade. Eles se xingam ali, direto ali, vai. Então, fala na sua cara, eu não alugo para estrangeiro, é aquela confusão. Tem mudado isso hoje? Tem mudado. Um pouco com as novas gerações, mas é difícil. Você vê a Itália bela, todos aqueles cartões de visitas, mas nós vivemos na Itália verdadeira, onde o cartão de visita para nós, a gente passa olhando assim para o Domo de Milano e a nossa vida é aquela de cada dia, com todas as dificuldades e oportunidades. Porém, é um povo que no dia que nós estivermos diante do Cordeiro, eles estarão ali, representantes de todas as terras, línguas e nações. E eu peço a vocês que adotem essa nação, esse povo, e participem também com a nossa igreja. Seria um grande privilégio poder contar com a participação da igreja de Santo Amaro no nosso trabalho em terras italianas. Assim, vocês teriam um motivo a mais até para visitar a gente ali, não? Que Deus abençoe. Muito obrigado.